E aí, sétimo ano, beleza? Sétimo ano, a gente está aqui para ter mais uma aula de filosofia. Para a gente começar a aula de hoje, a gente vai revisar um pouquinho da aula passada. Na aula passada, eu peço para vocês assistir uma cena do filme O Alto da Compadecida, que é baseado na obra O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Nesse trecho que eu peço para vocês analisarem e descrever, eu peço para vocês ver qual é a reação dos personagens, naquela cena. Porque naquela cena o que acontece? O João Grilo e o Chicó, eles são duas pessoas que eram muito espertos. Eles eram bem pobres e eles tentavam passar a perna nas outras pessoas, a fim de ganhar vantagem em cima delas. E de outro lado, a gente tem o cangaceiro Severino com o seu capanga. O Chicó e o João Grilo, eles estão prestes a morrer. E o João Grilo, como ele era muito esperto, ele tem uma ideia. Ele vai falar que aquela gaita, ela foi benzida pelo padre Cícero, que é, um, que é uma figura religiosa muito importante no Nordeste. E ele vai dizer que aquela gaita, quando ela é tocada, ela ressuscita as pessoas. Então, olha que ideia doida, né? E aí o Severino vai falar para ele provar, né? Provar o que ele está falando. Aí o Severino, né? Aí o João Grilo, ele vai dar uma punhalada, né? No Chicó. Só que o Chicó, ele tava com uma bolsa de sangue por dentro da camisa. Então o João Grilo ele vai pegar a faca e vai acertar aquela bolsa de sangue. E aí vai fazer com que ela estoure e comece a sangrar. E isso vai parecer que foi verdade, que o João Grilo de fato matou o Chicó. E logo em seguida, para provar, né, essa, essa grande farsa, o João Grilo ele vai tocar a gaita e o Chicó ele vai reviver, vai começar a dançar e depois ele vai começar a conversar com o Severino, falando que ele viu o Padre Cícero, que o Padre Cícero quer ver o Severino e vai enganar o Severino. Então olha só que ideia doida. E eu peço para vocês então descrever a cena, né? E com base nisso, a partir de que maneira, através das expressões corporais, que o João Grilo, né, e o Chico Collins vão conseguir enganar o Severino, certo? Então eu coloco uma resposta para vocês aqui. Não precisa ser necessariamente igual à minha, tá? Certo? Como eu falei para vocês, não precisa ser com as mesmas palavras, mas espero que tenha pelo menos a mesma linha de raciocínio. Então o que eu coloco aí, ó? Os personagens João Grilo e Chicó. Opa, quase caiu o celular. Peraí. Os personagens João Grilo e Chicó conseguem convencer o cangaceiro Severino por conta de suas expressões corporais. Podemos ver claramente João Grilo pegando uma faca e penetrando-a, mesmo que de forma falsa, no seu amigo Chicó. Logo que isso acontece, Chicó cai no chão com a sua roupa ensanguentada. Como João Grilo havia dito ao Severino que a sua gaita era benzida pelo padre Cícero, ele começa a tocar uma música com uma melodia entusiasmante. Ao ouvir essa música, Chicó se levanta e começa a dançar, deixando o cangaceiro Severino boquiaberto. Severino, por sua vez, já na posição de espanto, começa a fazer perguntas para Chicó a respeito do padre Cícero. Chicó responde todas essas perguntas com firmeza e frieza, não deixando em nenhum momento transparecer que tudo não passa de uma grande mentira. Então, pessoal, essa é a resposta que eu esperava que vocês colocassem, que a partir das expressões corporais, né, no momento em que o João Grilo, ele vai lá, né, e enfia a faca no seu amigo, né, mesmo que seja de forma mentira, mesmo que seja, né, de forma mentirosa, é, isso faz com que convença o Severino. Depois, né, na hora que ele começa a tocar a música e o Chicó ele acorda, isso também, né, é um acontecimento que faz com que convença o Severino. A frieza, o modo de falar firme, frio do Chicó, faz também com que convença o Severino, certo? Então era isso que eu esperava que vocês colocassem como resposta, tá bom? Mas lembre-se, o objetivo que a gente tinha nessa atividade era que vocês relacionassem expressões corporais, linguagem e o convencimento das pessoas, ok? Bom, para a aula de hoje, eu vou pedir para que vocês abram na página 15, tá? Na produção.
Na página 15 vai estar falando assim, na número 1. Reúna-se com alguns colegas e comparem as respostas dadas nas atividades na seção entre atos na página anterior. Tio Lucas, a gente vai se reunir? Não vamos nos reunir, certo? Porque na atividade, né, do entre atos, que está na página 14, eu já tinha mandado para vocês fazerem em casa, vocês fizeram e a gente fez uma correção coletiva na sala de aula, certo? Então todo mundo segue mais ou menos a mesma linha de pensamento, né? Por exemplo, vamos voltar lá na página 14. O número 1, né, a gente chegou à conclusão que a reação que ele está tendo está mostrando, né, que ele está surpreso. Na número 2, a gente chegou à conclusão que a reação que aquela mulher está tendo, ela está com uma sensação de nojo, né? E por aí vai. Então a gente já chegou a uma conclusão todo mundo junto. Então esqueçam essa parte de se reunir, certo? Todo mundo já chegou a mais ou menos a mesma linha de pensamento, ok? Mas continuando. Em seguida, respondam. Quais foram as diferenças e as semelhanças na indicação das expressões? Por que vocês acham que houve essas diferenças? Então, pessoal, por quê? Tá falando no sentido plural, mas vamos pensar no sentido singular. Por que você acha que a número 1 representa surpresa, que a número 2 representa nojo, que a número 3 representa raiva? Por que vocês acham? Como que vocês chegaram nessa conclusão? É isso que vocês vão fazer nessa atividade. E na número 2, eu achei bem legal. Agora, pensando nessas perguntas e no que vimos desde o início do módulo, escreva individualmente um diálogo com o seguinte tema: o mundo de cabeça para baixo. Então, individualmente, vocês vão escrever um diálogo, né? Uma conversa entre duas ou mais pessoas com o tema o mundo de cabeça para baixo. Imagine que dois estudantes se encontram no mundo de cabeça para baixo, onde, por exemplo, as pessoas andam no teto e olham para baixo para ver o céu. Eles acabaram de sair de uma prova. Um deles foi bem e o outro mal. Procure usar expressões como baixo astral, estou para baixo, levante esse ânimo no diálogo. Será que nesse contexto eles teriam sentido que nós conhecemos? Descreva também algumas expressões faciais dos personagens ao longo do diálogo. Então, resumindo, vocês vão fazer um diálogo com o tema o mundo de cabeça para baixo, onde vocês têm que representar, onde vocês têm que escrever, né, um diálogo entre dois estudantes que acabaram de sair de uma prova. Mas lembre-se, nesse nesse diálogo, o cenário ele tem que estar de cabeça para baixo, certo? E vocês, né, tá pedindo para vocês usar expressões como baixo astral, estou para baixo, levante esse ânimo. Certo, pessoal? Então, usem, reflitam bastante, tá? Para vocês fazerem essa atividade, que é muito, muito interessante, ok? Qualquer dúvida, né, quando vocês fizerem, realizarem essa atividade, vocês podem me mandar, tá? No meu WhatsApp, ou se quiser mandar pelo Facebook, como vocês acharem melhor, certo? Então lembre-se, o que a gente vai estar estudando nesse módulo é, é a relação com corpo, linguagem, tá? E expressões corporais, certo? Então, bons estudos. Se você tiver dúvida, me chama no WhatsApp, no Facebook ou até mesmo no WhatsApp e fiquem à vontade para perguntar, certo, pessoal? Bons estudos, até mais.